Santa Catarina precisa retomar o planejamento estratégico. O único planejador da história de Santa Catarina foi Celso Ramos, que fez um grande planejamento. Depois foi readequado o planejamento por outros governadores, mas nós deixamos de fazer o planejamento e, naquele momento, o Celso Ramos foi presidente da Federação Catarinense da Indústria, depois governador do estado, que pensou as matrizes econômicas e industriais e pensou os aeroportos de Joinville, de Navegantes, de Florianópolis, pensou as estradas, pensou o processo de multiplicação econômica do estado. Nós não podemos retomar, e o estado precisa retomar o planejamento, porque, Donini, nós precisamos enxergar aqui 20 anos em Santa Catarina. Nós não podemos enxergar somente no dia de hoje, que 20 anos nós vamos ter muito menos jovem, muito mais idoso do ponto de vista de fazer a política social. Mas quantos carros nós vamos ter que 20 anos? Que matriz econômica nós vamos ter 20 anos? Hoje, só para nós muitas vezes ter isso presente do ponto de vista da matriz econômica. Hoje uma concessão de rádio ainda é um negócio extraordinário. Uma concessão de televisão é um negócio extraordinário. Eu quero dizer para você que 5, 6 anos isso é pó, as concessões. Porque a rádio, a comunicação está tão rápida e tão dinâmica, que o que eu falo aqui, no mesmo instante está todo mundo ouvindo, sabendo, compartilhando, criticando, xingando. Então a comunicação está mudando de forma tão rápida. E vocês que vivem, nesse momento da própria indústria, dos setores econômicos, comerciais, sabem como a dinâmica do mundo é tão rápida. Imagina na hora da área da comunicação. Então, se a gente não pensar o Estado que 20 anos, se enxergar nele, e o planejamento ele tem que ser feito como foi feito aquela vez, com participação social ativa da sociedade, não é? E nós se enxergar que 20 anos, nós não conseguimos construir um Estado desenvolvido plenamente. Nós vamos construir regiões desenvolvidas, regiões subdesenvolvidas, regiões que perdem na economia, regiões que ganham na economia. Nós temos que pensar um processo de articulação econômica como um todo, do ponto de vista do investimento. Que infraestrutura nós queremos ter? E daí o seguinte, não sou um Estado, eu tenho falado, a Santa e Bela Catarina, e justa, né? Porque eu tenho falado muitas vezes, é difícil fazer oposição em Santa Catarina em determinado momento, porque nós conquistamos o Estado de Excelência, é verdade. Mas por trás do Estado de Excelência, nós temos algumas dificuldades que a gente precisa enfrentar. Nós não temos um aeroporto bom em Santa Catarina. Pode ser federal ou estadual. Nós temos um aeroporto bom. Não temos um finger. Nosso estado, olha o estado que nós temos. Nós não temos uma ferrovia que atravessa esse estado, não temos uma rodovia duplicada que atravessa esse estado. Nós temos o pior índice de tratamento de esgoto bucal. E nós não temos planejado como é que nós vamos resolver isso. Situacional, começa aqui, começa lá, empurra aqui, empurra lá. Então é um processo que nós precisamos retomar o debate do planejamento. Não é? E é uma das questões que a gente precisa tomar com a participação da sociedade civil para decidir, bom, em 4 anos, o que eu vou fazer nesses 20? Chegando lá Santa Catarina na frente. 20, 30, porque tem setores que tem que pensar 30, tem setores que tem que pensar 10, tem setores que tem que pensar 5. Não é? Econômico e socialmente. E o que eu vou fazer em 4? Porque se a gente criar um planejamento com essa cultura, isso cria a responsabilidade do Estado. E cria a responsabilidade política futura daquilo que a gente vai pensar no Estado, porque a sociedade constrói isso. Quando vocês pensam em um modelo de desenvolvimento de Jaraguá, vocês pautam todos os candidatos sobre isso. Vocês vão entregar uma pauta hoje, não é? Que com certeza boa parte dela está aqui, não é? Que isso é uma pauta de importância de vocês. A outra questão, eu estou chamando a atenção aqui para esse grupo, depois eu vou entrar nas políticas sociais, aqui, econômicas também, e algumas delas, que é a gestão do Estado. A gestão do Estado tem que ter um gabinete de gestão de transparência. Quando a gente pensa na rodovia estadual, pode estar dentro do planejamento, hoje não tem um sistema, não tem um laboratório que analisa a qualidade da rodovia estadual. A maioria dos estados brasileiros tem isso, sabe? Que ele precisa fazer a reforma primeira pela depreciação do asfalto, não é? Sabe que aquela escola precisa ser reformada por uma necessidade de ampliação, por uma necessidade de estudante, e ampliar, nós não temos isso. Então o planejamento está ligado ao gabinete de gestão. E um gabinete de gestão que vai acabar com a Secretaria Regional. Nós temos certeza absoluta que a Secretaria Regional não precisa existir. Certo? Não que as articulações de Estado elas não podem acontecer num único local, onde vai encontrar as articulações de Estado. Mas hoje se consome no custo da Secretaria Regional para manter ela uma cifra muito alta. São 500 milhões por ano no manutenção no custeio das regionais. Isso é o Tribunal de Contas que relatou ano passado, 500 e poucos milhões. Esse ano vai ser maior, porque se aumentou os cargos de confiança das regionais devido ao processo eleitoral no Estado. 36 regionais. O Brasil tem
37, 38 ministérios, se critica o Brasil por tanto ministério. Nós temos 52 secretarias de Estado. Ficou muito inchado. Isso inibiu a capacidade de decisão política em Santa Catarina, não é? E acabou comprometendo a oportunidade, de fato, de garantir, não é, investimentos maiores nesse Estado. A partir do surgimento das regionais, comprometeu a capacidade de investimento. 500 milhões por ano, o Estado tem capacidade de investir 1 bilhão ano. E nós estamos comprometendo 500 milhões. Então, o que a gente tem que fazer diferente? Primeiro, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Regional tem que ser mantido, mas tem que reduzir de 36 para 21, que são as 21 associações de municípios. O Conselho Econômico Regional tem que ser empoderado com decisão de recurso e descentralização de recursos, onde ele participa não só para discutir quanto dinheiro vai para a prefeitura, mas pensa a matriz econômica e social regional a partir das necessidades econômicas, de política pública e de obra. Descentraliza os recursos pelas áreas de necessidade, pela quantidade de população, pelas áreas de carência, que estabelece critério vinculado ao Gabinete de Gestão do Estado, ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, onde as entidades estaduais participam. O que nós vamos fazer diferente? Vamos encurtar a distância nessa relação. Mas o Estado que faz esse ajuda, participa do ensino fundamental e participa do ensino médio, tem que garantir a oportunidade dessas crianças voltar para a sala de aula e poder estar na sala de aula, não é? E daí tem que valorizar o professor, porque a gente sabe a importância que tem o professor. Tem várias áreas dessas exatas aqui, em Jaraguá, em Joinville, certo? Que não existe na sala de aula. Curso, não tem professor volta e meia de matemática, de química, de física, formato, não é? 43% são contratos temporários e muitos deles não são habilitados. E o professor não está capacitado para essa nova realidade, então tem que investir nessa nova realidade também em Santa Catarina.